Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Academia de Fisiologia. Eu sou o professor Paulo Eduardo Pereira. Na aula de hoje, nós conversaremos a respeito de uma estrutura que faz parte do sistema nervoso central, a medula espinal. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, não deixe de se inscrever em nosso canal e de deixar aquele like, para que essa aula chegue em mais pessoas que gostam e estão estudando o assunto. Para nós entendermos a fisiologia da medula espinal, nós vamos rever algumas informações a respeito do sistema nervoso. O sistema nervoso central, ele é constituído por dois tipos de substâncias: cinzenta e branca. A substância cinzenta ou substância cinza, ela é constituída basicamente por corpos celulares e dendritos de neurônios. Por outro lado, a substância branca, ela é constituída principalmente por axônios com bainha de mielina. Então, na substância branca, nós temos a presença da bainha de mielina, que é um revestimento que tem como função proteger os neurônios e também aumentar a velocidade de condução do impulso nervoso. Na medula, conforme nós podemos observar na imagem, nós temos a bainha, a substância cinza e a substância branca. Então, a substância cinza, ela fica localizada na região central da medula, conforme podemos observar aqui. Essa região é chamada de canal central ou canal medular ou H medular, porque lembra, né, a letra H. E nas extremidades, nessas regiões, nós temos substância branca. Ao lado nós temos o encéfalo, já conversamos a respeito do encéfalo em aulas anteriores, então não vou entrar em detalhes. Mas aqui na medula nós temos substância branca e substância cinza. Essa informação ela vai ser muito importante nos próximos capítulos, hein? Então não esqueça. Aqui nós temos a representação, né, da substância cinza com os corpos celulares e dendritos principalmente, e a substância branca sendo constituída pelos axônios neuronais, e esses axônios eles apresentam bainha de mielina. Inclusive a substância é branca por conta da bainha de mielina. Então, vamos começar o estudo sobre as funções da medula espinal. Então, nós temos uma importante consideração, não é a única consideração a respeito da medula, mas é uma importante informação. A medula espinal é a principal via para o fluxo de informações entre o nosso encéfalo e a periferia do corpo, tudo aquilo que não está localizado no sistema nervoso central, órgãos, vísceras, glândulas, músculo esquelético, enfim. Então é a principal via. E nós sabemos, né, que se a medula ela for seccionada, há uma perda da sensibilidade da pele, dos músculos, bem como a perda da capacidade de controlar os músculos voluntariamente. Então, quando uma pessoa sofre uma lesão medular, ela pode ter essas perdas, né? Sensibilidade, não conseguir movimentar determinadas regiões do corpo. Em geral, a perda da sensibilidade e da movimentação ocorre do ponto em que a medula foi seccionada para baixo. Na medula espinal, que é
a principal via, né, de comunicação entre o encéfalo e a periferia do corpo. Nós temos circuitos neuronais que controlam reações rápidas frente a alterações ambientais. Na medula espinal nós temos a capacidade, né, de termos o reflexo, né, que podemos denominar de arco reflexo. Então seria uma comunicação entre a periferia, medula e periferia, sem a influência do nosso encéfalo. Conforme nós podemos observar nesta figura, que é um corte transversal da medula espinal, nós temos as meninges. Então, assim como o encéfalo, a medula ela também apresenta as 3 meninges: pia mater, dura mater e membrana aracnoide ou aracnoide mater. Nós temos aqui nessa figura, a gente consegue observar as raízes medulares, raiz anterior, raiz posterior, substância cinza, substância branca. Então, a medula ela acaba sendo mais complexa do que o pessoal imagina, porque geralmente a complexidade, ela, por desconhecimento, ela fica toda envolvida com o encéfalo, né? O pessoal acha que o encéfalo que é muito complexo, mas não, a medula também tem um certo grau de complexidade por conta das suas funções. Em cada segmento da medula surge um par bilateral de nervos espinais, conforme podemos observar. E olha que informação interessante. Antes do nervo ele se juntar à medula, ele se divide, ele se ramifica em 2 ramos. Então nós temos esse ramo e esse outro ramo aqui atrás, certo? Esses ramos eles têm nome, raízes. Então, antes do nervo se unir à medula, ele se ramifica em raízes. E aí nós temos uma raiz que é posterior e uma raiz que é uma raiz ventral e uma raiz dorsal. Então nós temos aqui a raiz ventral e a raiz dorsal. Pensando nas raízes medulares, a raiz dorsal, ela tem como função levar informações sensoriais para o sistema nervoso central. Então, essa raiz dorsal, conforme eu vou fazer a anotação aqui, ela leva a informação da periferia para o sistema nervoso central. Por outro lado, a raiz ventral, ela leva informações motoras eferentes do sistema nervoso central para a periferia. Então, eu tenho uma raiz que leva a informação no sentido do sistema nervoso central. Eu tenho outra raiz que leva a informação no sentido da periferia. Uma que vai e uma que vem com a informação. Raiz dorsal, periferia, sistema nervoso central. Raiz ventral, sistema nervoso central, periferia. Nessa imagem fica muito nítido essa questão de raiz ventral e raiz dorsal. Então vejam que aqui nós temos um nervo misto. Nervo misto corresponde a um nervo que leva informações aferentes e eferentes em um mesmo nervo. E aqui nós temos a raiz dorsal e a raiz ventral. Então não esqueçam, antes do nervo se unir à medula, ele se ramifica
e cada ramificação recebe o nome de raiz. E nós temos uma raiz que é ventral e uma raiz que é dorsal. Agora, pensando especificamente na estrutura da medula espinal. Nós temos regiões formadas por substância cinza e regiões formadas por substância branca, conforme vimos lá no início da nossa discussão. A substância cinza, ela forma os cornos medulares. Então nós temos nessa figura o corno dorsal e o corno ventral. Vejam que o nome de cada um dos cornos é semelhante às raízes que nós acabamos de estudar. Raiz dorsal e raiz ventral. E olha que interessante. Em cada um dos cornos, por exemplo, no corno dorsal, nós teremos alguns núcleos. E cada núcleo vai ter uma função específica. E antes que você se pergunte o que é um núcleo, vamos relembrar. Núcleo corresponde a um conjunto de corpos celulares localizados no sistema nervoso central. Então isso implica que em cada um desses núcleos que vocês estão observando aí na figura, este e este aqui, em cada um desses núcleos, nós temos vários corpos celulares de neurônios agrupados, ok? Bom, então vamos estudar os cornos medulares, começando pelos cornos dorsais. Bom, os cornos dorsais, eles recebem sinais aferentes de músculos e glândulas. Então vejam que no corno dorsal nós teremos um núcleo que é chamado de núcleo somatosensorial, que vai receber informações de músculos, por exemplo, e nós temos um outro núcleo que vai receber informações das vísceras. E aí o nome acaba sendo sugestivo, núcleo visceral. Então nós temos os núcleos somatosensoriais, que recebem informações aferentes de músculos, e nós temos os núcleos viscerais, que recebem informações das vísceras. Perfeito? Nos cornos ventrais, a situação não é diferente. Os cornos ventrais, ao invés deles receberem as informações, eles vão conduzir sinais eferentes para músculo e glândula. Em outras palavras, nos cornos ventrais, nós vamos enviar os sinais, os potenciais de ação para músculos e glândulas. E nos cornos ventrais, assim como nos cornos dorsais, nós teremos alguns núcleos. Quais são esses núcleos? Núcleos motores, que enviam potenciais de ação para músculo esquelético, e núcleos autonômicos. Os núcleos autonômicos enviam potenciais de ação, informações para vísceras, glândulas, todos os órgãos que nós não conseguimos controlar voluntariamente. Perfeito? Então, resumindo, nos cornos dorsais e ventrais, nós temos núcleos. Tanto no corno dorsal quanto no corno ventral, nós teremos núcleos específicos para receber e enviar potenciais de ação, informações referentes a músculo esquelético, e nós teremos núcleos no corno dorsal e ventral
que recebem informações das vísceras e enviam informações para as vísceras. Outra informação que é importante lembrar é, nos cornos dorsais, nós temos a chegada das informações. E nos cornos ventrais, nós temos a saída das informações. Perfeito? Bom, agora pensando na substância branca da medula, nós temos os tratos medulares. Então, os tratos medulares são formados por substância branca, conforme mencionei, e eles acabam sendo equivalente a cabos de fibra óptica. De modo resumido, nós temos tratos ascendentes que levam a informação sensorial para o encéfalo, então são tratos que conduzem informações para cima em direção ao encéfalo, e nós temos tratos descendentes que conduzem informações para baixo. Perfeito? Vamos dar uma olhada nesses tratos. Então aqui nós temos todos os tratos, conforme podemos observar na figura. E como nós já conversamos anteriormente, a medula ela acaba sendo fundamental como uma via de informação, periferia e encéfalo. E desses tratos, né, tanto os tratos ascendentes quanto os tratos descendentes, nós temos tratos específicos, ascendentes e descendentes, que vão conduzir determinados tipos de informações. Então, se atentem à figura, por gentileza. Então, nós temos aqui o trato espinotalâmico, né? Então, o trato espinotalâmico, ele transmite impulsos nervosos para percepção de dor, temperatura, prurido e cócegas. Nós temos também os tratos dos fonículos posteriores. Então, esses tratos, eles vão transmitir informações para percepção de tato, pressão, vibração e propriocepção consciente. Então, vejam que cada trato vai transmitir um tipo de informação. Seguindo aqui na figura, se atentem à figura. Nós temos outros tipos de tratos que conduzem informações motoras. Então, por exemplo, as vias motoras diretas, né, que acabam conduzindo informações que se originam lá no córtex cerebral, são destinados a promover movimentos voluntários nos músculos esqueléticos. Então, as vias motoras diretas, que também são conhecidas como vias piramidais, têm como função conduzir informações que vão conduzir ali o movimento e a contração do músculo esquelético, tá? Além dessas vias motoras diretas, nós temos outros tratos, conforme podemos observar aqui na figura. Então, nós temos os tratos rubro-espinal, nós temos o trato retículo espinal lateral, retículo espinal medial. Esses tratos, eles vão transmitir informações provenientes do tronco encefálico para promover movimentos automáticos e também para auxiliar na coordenação dos movimentos corporais. Então, vejam que cada trato vai conduzir um tipo específico de informação. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Compartilhe essa aula com algum colega que esteja precisando estudar esse assunto. Um grande abraço, até a próxima aula. Até mais.